Olá, meu nome é Diego Vera Gomes, eu sou professor da FRJ. Vou ministrar a disciplina para você de bioquímica, que vão ser realizados em 2 módulos. O primeiro módulo, nós vamos trabalhar com a parte básica da bioquímica, para a gente ter um entendimento geral, e depois, no segundo momento, a gente conseguir aplicar a bioquímica ao exercício. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui. Após treinamento esportivo da UFRJ, foi a primeira pós que eu realizei e que me possibilitou conhecer mais a área acadêmica, entrar na área acadêmica e tornar professor universitário. Então, para mim é um prazer muito grande voltar e trazer a bioquímica de forma que a gente consiga primeiro ter um entendimento geral, para que depois a gente possa pensar em como ela pode nos ajudar a montar, a prescrever um treinamento, uma sessão de exercício e poder ajudá-lo na sua prática no dia a dia. Convido, se quiser conhecer, nosso laboratório de bioquímica na UFRJ, é um laboratório que é público, é aberto, e quem, se você quiser, você tem a oportunidade de vir até aqui ao UFRJ para a gente poder se conhecer um pouco mais e conhecer as minhas pesquisas. Então, eu queria primeiro apresentar aqui como está disposta a disciplina. A bioquímica, como um todo, é uma disciplina com bastante profundidade de conhecimento. A gente vai abordar aqui de forma bem simples, passar cada um dos tópicos e a gente poder discutir depois de forma melhor ao vivo, presencialmente. Então, vamos entender o que é bioquímica e como os elementos que a rodeiam estão embutidos na nossa vida, desde a alteração do pH até os tampões biológicos, e a gente vai entender logo depois um pouco mais das estruturas, e do metabolismo, principalmente agora dos macronutrientes. Então, a gente vai falar dos aminoácidos, para que a gente possa entender um pouco as proteínas, depois, porque as proteínas são constituídas por aminoácidos. Então, a formação e a conformação dos aminoácidos aqui dão origem às proteínas, aos diferentes tipos de proteínas. Vamos falar das funções específicas de alguns tipos de proteína, não de todos, por conta da quantidade que nós temos. Depois vamos entender um pouco sobre o metabolismo, porque o conhecimento de enzima, no geral, permite que nós tenhamos um conhecimento maior sobre os efeitos catabólicos e anabólicos que compõem o metabolismo do nosso corpo. E aí vamos seguir para hoje, para o estudo logo depois dos carboidratos e dos lipídios, terminando com bioenergética, para que a gente tenha a base de bioquímica e a gente possa seguir com esse conteúdo. Tá? Então, vamos lá. Para começar, o que é bioquímica? E toda vez que você olhar para a bioquímica ou pensar em bioquímica, queria que você olhasse para a palavra. Né? O que significa bioquímica? Separando, bio significa vida, química está relacionada a reações. Então, no geral, é um conjunto de reações que nos mantém vivos. Nós trabalhamos de forma integrada, um pouco da biologia, e um pouco da química. Isso é bastante interessante porque quando a gente olha, por exemplo, uma caneta, a caneta ela compõe alguns elementos químicos que compõem também o nosso corpo, mas a caneta ela é uma matéria, ela é inanimada, enquanto nós somos seres complexos, seres que contêm vida, seres que reagem com os elementos, com os alimentos que nós ingerimos, seres que se multiplicam, se dividem. E qual é a diferença de uma caneta? Porque uma caneta não tem vida e o nosso corpo humano tem vida. Essa é uma das questões aí mais antigas, de discussão, de debate, e que quando a gente pergunta no senso comum, poucas pessoas entendem. Então, para que nós tenhamos uma visão geral, uma coisa que a gente pode perguntar bom, bioquímica é o estudo das reações que mantêm a vida, ok. Mas o que é a vida? E aí, na década de 40, um pesquisador alemão escreveu um livro com esse título bastante intrigante. Se eu pedir para você
me define o que é vida, né? Qual é a sua concepção de vida? Ou que elementos, que características você poderia colocar ou falar que definem se um elemento tem vida ou não tem vida? Então, o próprio ser humano, a partir de que momento você considera que o ser humano ele perdeu a sua vida? Então, essa é uma pergunta, apesar de parecer simples, de forma geral, é uma pergunta bastante complexa, principalmente quando a gente olha a nível celular. Existem algumas características específicas, por exemplo, quando a gente olha para a composição química, né? A gente tem matéria orgânica e inorgânica, é um conjunto, né, de elementos, de átomos constituintes que em conjunto permitem que haja matéria viva. Ah, os seres vivos são capazes de se reproduzir, né? A caneta não se reproduz, né? Os seres vivos como um todo, independente do tamanho, ele é capaz de se reproduzir, senão acaba a espécie, né? E com isso também há a evolução, a nossa mutação ao longo do tempo, nós somos capazes de formar, de mudarmos para novas espécies. Todo ser vivo tem um processo metabólico, né? Um processo químico que transforma a matéria, seja ele para aumento, seja para diminuição, e aí um processo de degradação, um processo de síntese, ou seja, um processo de catabolismo, um processo de anabolismo, que sempre andam junto, de forma agregada. Os elementos vivos, eles possuem organização celular, por exemplo, o próprio ser humano, nós temos dois tipos de célula, né? Dois tipos de célula que a gente chama de haploides, que são as células de característica sexual, né? Que nas mulheres são os óvulos, nos homens são os espermatozoides. Então, durante o ato sexual, na fecundação, quando o espermatozoide ele entra no óvulo, a gente tem o ovo, a gente forma aquele primeiro elemento vivo, a gente vai ter uma soma de cromossomos, né? Cada uma dessas células tem 23 cromossomos, e aí quando junta a gente tem 23 pares, né? Ou seja, 46 cromossomos, que é onde estão as características genéticas que permitem a produção de proteínas que a gente vai ver daqui a pouco. Isso é bastante interessante. Quando você tem a fecundação do espermatozoide com óvulo, aquele ovo, né, aquele primeiro constituinte que constitui o ser vivo humano, ele começa a crescer devido à oferta de oxigênio, de nutrientes, e aí, em determinado momento, ele começa a se dividir e se multiplicar, formando várias células, até que essas células elas chegam em determinado momento e começam a se diferenciar. E essas células estão extremamente organizadas, né? Ela contém o núcleo, lá com os cromossomos, e no citossol, que é a parte externa ao núcleo, tem vários outros elementos que permitem que a célula continue vivendo, respirando, se alimentando, né? E produzindo moléculas, seja para a própria célula, seja para exportar para outras células. Então, as nossas células, as células como todas, as células vivas, são extremamente organizadas e através da sua diferenciação, né, esse conjunto de células formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas e aí a gente tem um conjunto como um todo, né, do organismo. A maior parte dos seres vivos, né, são capazes de se movimentar e utilizando energia, seja através dos alimentos, seja através da luz solar, né, do processo de fotossíntese. No final de contas, as plantas, as folhas também são seres vivos. E, no geral, esses seres também são capazes de crescer, né? Ou seja, eles aumentam de tamanho devido à incorporação, à utilização dos alimentos. Então, entendendo que os seres vivos possuem uma característica, nós podemos nos ater a entender um pouco mais sobre esses seres vivos, entender um pouco mais de forma detalhada, bioquimicamente, para que a gente possa, em qualquer profissão dentro da área de saúde, tomar uma decisão ou gerar uma modificação
que possa promover ou possa melhorar a saúde, seja impedindo a doença, seja tratando, seja prevenindo. E o exercício físico é uma das formas que nós temos tanto de prevenir quanto de tratar a doença, através de diversas alterações que ocorrem bioquímicas. Então, a gente tem o caso do diabetes, a gente consegue diminuir a concentração de glicose plasmática nas pessoas que são resistentes à insulina através do exercício. Pessoa com hipercolesterolemia, a gente consegue diminuir o colesterol a partir da prática regular de exercício. Então, uma série de fatores que nós conseguimos observar a nível bioquímico, muitas transformações a partir do exercício. E muito profissional de educação física, muito professor se pergunta, tudo bem, eu vou entender o mecanismo, mas como eu aplico isso na prática? E aí entra um outro fator que é extremamente relevante, porque a intensidade do exercício, o volume do exercício, seja ele em qualquer uma das aptidões, a cardiorrespiratória, a aptidão neuromuscular, neuromotora ou a flexibilidade, nós sofremos influência a nível celular. Então, se nós conhecermos a fundo o quanto nós sofremos de alteração a nível bioquímico a partir de cada comando que nós damos às células, a gente consegue pensar no tempo máximo de estímulo, num tempo adequado de estímulo, sem que a gente gere uma sobrecarga, no tempo adequado de recuperação entre os estímulos. Então, a bioquímica nos ajuda em todos os sentidos. Tanto para a gente poder avaliar a quantidade de energia que nós temos para exercer aquela função e tentar retardar a fadiga, quanto na nossa necessidade de regenerar o tecido após um conjunto de exercícios que vão promover lesão e dano celular. Para que a gente tenha aqui uma visão mais geral e não simples, nós temos elementos da tabela periódica, que nós chamamos aí de átomos, que são o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, que são os elementos simples que constituem o nosso organismo e que, quando eles se unem, mais de um átomo diferente, seja várias formas que nós temos de ligação entre esses átomos, nós formamos moléculas. E essas moléculas também, em conjunto, a diversidade de moléculas formam organelas celulares. Então, nós temos os ribossomos, temos as membranas, temos o citoesqueleto, as mitocôndrias, uma série de organelas que estão dentro da célula, e esse conjunto de diferentes organelas forma a célula, que é o primeiro ser vivo ali organizado, e que pode se multiplicar, se dividir, que pode crescer, e aí ele entra dentro daquelas características que nós falamos anteriormente. Porque enquanto a gente vai só até a organela, excluindo aqui a mitocôndria nesse caso, nós não temos a capacidade de se automultiplicar, de viver sozinho, sem estar no local organizado. Então, a partir das células já muda, a gente já tem um ser vivo. E aí um conjunto de células específicas formam um tecido. Aqui no caso a gente está vendo um tecido ósseo, mas poderia ser um tecido muscular, poderia ser um hepatócito, um tecido hepático, poderia ser o tecido nervoso, enfim, que em conjunto vão formar um órgão. Então aqui a gente está vendo o osso como um órgão do sistema ósseo, mas poderia ser um coração, um sistema cardiovascular, poderia ser o músculo, o sistema esquelético, o sistema muscular, perdão, poderia ser o estômago, o tecido digestivo, enfim. E aí o conjunto desses órgãos formam um sistema, e os sistemas, no geral, em conjunto, formam um organismo, que é esse ser completo, complexo, aqui a gente tem um exemplo do animal, mas poderia ser um ser humano, que também é um animal, mas a gente considera um animal racional. E aí, dentro disso, a gente tem ainda o conjunto de seres, o conjunto de organismos que, no geral, formam a biosfera, que é esse ambiente complexo e interdependente. Então, a gente depende de outras espécies para sobreviver, de outros tipos celulares. E, falando ainda no tipo celular, a gente tem uma característica que é muito interessante, que são os tipos celulares. Então, nós temos basicamente dois tipos. Antes de entrar nesse que está projetado no slide, nós temos as células que são eucarióticas e as células procarióticas.
Aqui nós estamos vendo dois exemplos de células eucarióticas. O que são células eucarióticas? Que tem uma carioteca própria, tem um núcleo envolto por uma membrana e ela é organizada. Né? O nosso DNA, os cromossomos, ou a cromatina, como a gente diz, cromossomo não condensado, ele fica dentro do núcleo da célula, e ali dentro do núcleo da célula também a gente faz síntese de ribossomos, né? E tem toda a identificação do nosso genoma, né? Do genoma humano para a constituição das proteínas. E a gente vê isso tanto na célula animal quanto na célula vegetal. O núcleo aqui é essa circunferência aberta lilás, né, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Existem algumas diferenças, né? A célula vegetal, no geral, faz fotossíntese, a nossa célula não é capaz de fazer fotossíntese. A célula vegetal armazena amido, enquanto nós armazenamos glicogênio. Então, tem uma série de características em comum, mas também existem características diferentes para esses dois tipos de célula. Mas as duas, elas são eucarióticas. Bom, Diego, então qual é a diferença da célula eucariótica para a célula procariótica? A célula procariótica ela não tem uma membrana nuclear bem definida, então a carioteca, né, perdão, os filamentos, né, de DNA, a nossa cromatina que fica espalhada, ela não fica organizada dentro de um espaço, né? Ela fica espalhada pela célula, assim como algumas organelas. Essa é a principal diferença. Então, tanto a célula animal quanto a célula vegetal têm essas características e a gente consegue ver ali organelas com funções específicas. Então, o núcleo, por exemplo, ele tem lá a informação DNA, ele produz, sintetiza os ribossomos. Os ribossomos eles são exportados para o retículo endoplasmático rugoso, que é esse invólucro amarelo aqui, representado em amarelo, em volta do núcleo. Então, quando a gente precisa sintetizar uma proteína, seja um colágeno para a pele, seja uma queratina para o cabelo, seja uma miosina, actina para o músculo, a gente precisa informar ou pegar essa informação através de sinalização, tá? Lá no núcleo, para que a gente forme o RNA mensageiro. A gente vai ter a oportunidade de ver um videozinho sobre isso na aula depois, né? Quando a gente se encontrar. E esse RNA mensageiro, ele é exportado para fora da célula, e aí lá no ribossomo, né, onde ele se liga, ele vai receber os aminoácidos que correspondem às bases nitrogenadas. Isso é bem interessante. A gente vai ver já já que as proteínas são constituídas por aminoácidos. Por isso, primeiro a gente estuda aminoácidos, depois a gente estuda proteínas. E antes disso, né, para onde a gente vai caminhar agora, a gente vai ver as diferentes características dos aminoácidos ou do nosso corpo, né, como um todo, que permitem que nós nos mantenhamos vivos, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, um conjunto de organelas dentro de um espaço aquoso, né, que é o citosol. Então lá a mitocôndria, por exemplo, que vai fazer a respiração celular, os ribossomos, que vão fazer a síntese de proteínas, o citoesqueleto, que mantém a célula firme, né? E tudo isso fica no meio aquoso. Por isso que o primeiro sistema que a gente estuda, geralmente o capítulo 1, o capítulo 2 do livro, de qualquer livro de bioquímica, é o estudo da água. Embora muitas pessoas não saibam, o nosso corpo ele é composto por milhões e milhões de compartilhamentos feitos majoritariamente de água. Então, o nosso corpo, aqui passando por essa questão, ele é composto praticamente quase que 70% de água. Então, a água mantém o equilíbrio térmico, né, a temperatura corporal. A água ela faz o transporte dos nutrientes, dos alimentos. A água mantém o equilíbrio osmótico, né? Ou seja, mantém uma concentração adequada de sais e açúcares no nosso organismo, dentro das nossas células, e esse volume ele pode aumentar ou diminuir em função dessa nossa necessidade. Bom, mesmo que você pare de beber água líquida direto, os alimentos eles são ricos em água, então a gente consegue captar a água dos alimentos que nós ingerimos,
de acordo com a nossa necessidade para manter o equilíbrio homeostático. E entre outros fatores, como a manutenção do pH a partir da concentração de prótons, né? Seja para fazer um ajuste através do equilíbrio ácido-básico, né? A gente não ter uma alcalose, uma acidose metabólica, então, através do transporte de diferentes alimentos, de elementos, de tampões, de prótons, etc. Então, conhecer a água é importante para que nós tenhamos a capacidade de entender a organização do nosso corpo. Por exemplo, a água tem uma característica que está relacionada à polaridade, né? Então, alguns elementos eles se dissolvem em água e outros não. Por que isso é importante, eu estudar a característica da água? Além do que eu já citei aqui agora, quando os elementos, por exemplo, eles são hidrofílicos, eles diluem-se em água, eles não precisam de transportador. Então, sal e açúcar, por exemplo, se diluem em água, não precisa de transportador. Agora, quando a gente pega a gordura e alguns hormônios, por exemplo, de pressão de gordura, a gordura ela tem uma característica mais apolar, ou seja, ela não se dissolve em água, no geral, ela vai precisar de um transportador para chegar até o seu alvo. Alguns hormônios, por exemplo, né, eles são constituídos majoritariamente de gordura, e aí eles vão precisar de um transportador. O oxigênio, né, os gases, geralmente eles são apolares, né? Se você pegar, por exemplo, um copo com água, com canudo, e soprar no canudo, você vai perceber que as bolinhas de ar vão subir, porque o oxigênio não se dilui, né, naquela água ali. A capacidade de diluição é extremamente baixa. Se você pegar o óleo e botar na água, né, você vai ver que vai formar ali uma camada de óleo e uma camada de água bem separada por conta dessa questão hidrofóbica. Outros elementos vão ser hidrofílicos, não vão precisar de transportador. Então, pelo nosso corpo ele ser composto majoritariamente de água, a gente entender essa relação é importante. Então, algumas proteínas têm característica hidrofílica e hidrofóbica. Por quê? Porque alguns aminoácidos serão hidrofílicos, outros aminoácidos serão hidrofóbicos. E aí, já entrando especificamente em cada um dos macronutrientes, né, nós vamos nos ater aqui à proteína, ao carboidrato e o lipídio na aula de hoje, tanto para a constituição, tanto falando do aspecto bioquímico, quanto do aspecto metabólico de cada um. Claro que de forma introdutória, para que a gente possa entender mais à frente com mais facilidade, quando segmentarmos cada um desses. Então, vamos para os aminoácidos. Por que os aminoácidos? Se eu falei que a gente ia falar de proteínas. Porque as proteínas elas são compostas por aminoácidos. Então, a composição dos aminoácidos, a ligação entre os aminoácidos, é o que vai dizer qual é a característica daquela proteína. Seja a partir da forma, porque ela pode ser globular, ou seja, mais redonda, ela pode ser mais esticada, né? Ela pode ter uma característica mais polar ou apolar, depende dos aminoácidos que a compõem. Então, antes da gente passar aqui para frente, né, e falar das proteínas, é importante a gente entender que existem esses elementos que são polares e apolares, e existem os anfipáticos. Anfipáticos é que tem grupamentos polares e grupamentos apolares, e tem essa característica. Tá? Então, como polar, tem a glicose, a glicina, o aspartato, o lactato, o glicerol. Você vai ver que esses elementos eles não precisam de transporte na célula, transporta com muita facilidade. Já o elemento apolar, como o lipídio, né, como a cera, eles, no geral, vão ter uma baixa capacidade de dissolverem-se em água, e aí vão precisar de transportadores para chegar até o seu tecido-alvo. E os elementos anfipáticos, que eles são parte polar e parte apolar. Então, vocês vão ver aqui, tem os elementos, os grupamentos polares eles estão destacados em azul, e os grupamentos apolares estão destacados em amarelo. Apesar de a gente ter essa dupla ligação aqui no carbono, né, polar, em geral, a cera ela tem uma característica mais apolar.
E a gente tem, por exemplo, aqui ó, a fosfatidilcolina, que é nada mais, nada menos do que o lipídio de membrana. Tá? Então, ela tem uma característica bem mista, né? A gente tem ali os fosfolipídios, uma parte que fica uma bicamada lipídica, né? Na verdade, a gente tem os dois lados. Então, a gente tem uma parte que fica voltada para fora da célula e uma parte que é voltada para a membrana, justamente para que haja seletividade e a célula consiga escolher o que ela precisa para internalizar e o que ela não precisa para colocar para fora ou simplesmente algum elemento que ela está exportando para se comunicar ou para entregar para outra célula. Então, isso é muito importante, essa característica anfipática da fosfatidilcolina é uma característica importantíssima para que a gente consiga selecionar os elementos que a gente quer e poder entregar da forma adequada aquilo que a gente precisa, falando a nível celular. Só para ter uma ideia, né, o sabão tem essa característica aí, anfipática, né, ele é formado externamente por uma camada de gordura, e internamente ele consegue captar ali os elementos aí da sujeira, né? Da sujeira, por exemplo, quando a gente lava uma louça, lava uma panela, né? Então o sabão em geral tem essa característica, ele tem uma composição apolar para ligar gordura e gordura, mas ele tem a capacidade também de fazer a captação aí de outros elementos. E, caminhando mais um pouco, é importante que nós saibamos essa característica com relação à afinidade, seja ela hidrofílica ou hidrofóbica, e aí existe um outro elemento que está relacionado à água, né? Se você ainda não sabe, o pH, né? Que é o potencial hidrogeniônico, qual é o nome que é chamado, é uma nomenclatura que a gente usa para dizer que a gente tem um equilíbrio, né? Quando a gente tem um pH de 7, por exemplo, que não é da água comum que a gente bebe, né? Que é da água pura, nós temos uma concentração similar tanto de hidrônios, né? Quanto de hidroxilas, hidrogênio e OH. Geralmente é a forma como a gente representa, a forma como a gente vê. Então, quanto mais prótons, né, quanto mais hidrogênio a gente tem ali no meio, mais ácido é aquele solvente. Né? Quanto mais OH a gente tem, mais básico é esse solvente. E quando a gente tem o equilíbrio, né, nada mais é do que a fórmula da água, né? É um hidrogênio mais um OH. Quando você junta, você tem 2 hidrogênios e um oxigênio, que nada mais é do que a fórmula da água. Então, o equilíbrio, né, dá para a gente essa ideia de proporção e que a água é o elemento aí que corresponde à neutralidade. E por que é importante a gente ter essa ideia do pH? O nosso organismo ele pode ser direcionado por um processo de acidose ou alcalose metabólica. Quando a gente tem um desequilíbrio do pH plasmático, né? O pH do plasma ele não é igual ao pH da água, quando a gente fala da neutralidade. O pH do plasma ele tem uma característica mais básica, aproximadamente 7,4. E aí, quando nós temos uma alteração para menos ou para mais, algumas enzimas, que são proteínas, elas perdem a sua função, elas saem da sua forma natural. Isso é extremamente perigoso, por exemplo, por isso que a gente precisa ter um controle fino do pH através do sistema tampão, né? E assim como pH, temperatura, mudança de temperatura faz algo muito parecido. E aí eu falei do pH do plasma, do sangue, que é de 7,4, mas existem outros níveis de pH de acordo com o tecido. Essa figura ela explica bem essa questão. A gente tem aqui uma alteração do pH que vai de 1 a 10, né? E aqui no eixo das abscissas, né? E no eixo das ordenadas a gente tem o percentual da atividade máxima. Então, 100% é a máxima atividade dessa enzima. O que é uma enzima? No geral, aqui a gente vai falar de proteína. É uma proteína capaz
de pegar um produto e transformar num substrato. Então, aqui a gente tem 3 enzimas diferentes. A pepsina, que é uma enzima do estômago. Você vê que ela funciona no pH bem baixo, né? A máxima atividade dela está próximo de 2, então é um pH extremamente ácido. A tripsina, a tripsina é uma outra proteína que ela funciona com um pH um pouco mais alto do que o pH do, do estômago, né? O pH aqui do intestino, ela atua no intestino delgado. Né? E por último, a fosfatase alcalina, que tem um pH mais básico, que faz parte do tecido ósseo. Então, para cada um dos tecidos, a gente tem um pH ótimo de funcionamento. Então, a atividade máxima da pepsina tem pH próximo de 2, a atividade máxima da tripsina tem um pH próximo de 6,5, e a atividade máxima da fosfatase alcalina tem um pH próximo de 8 a 8,5. O que isso significa? Significa que você está vendo aqui, ó, tem um ponto máximo, que é o pico. Se eu diminuo o pH ou se eu aumento o pH, tanto da pepsina, da tripsina, da fosfatase, a gente tem uma diminuição da atividade dessa enzima. Por quê? Porque um conjunto de enzimas, quando sofre uma alteração do pH, ela desnatura, ela sai da sua forma natural. Então, a gente vê que a proteína ela tem ali um sítio de ligação, que a gente chama de sítio ativo, ela tem toda a sua conformação, é como se fosse uma fechadura. Tá? A gente geralmente chama de chave fechadura. Então, a gente tem uma chave para determinada fechadura. Se eu tenho um elemento que altera a conformação da minha fechadura, aquela chave ela começa a parar de encaixar ali. Então, a atividade, claro que da enzima, ela vai ser perdida. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado quando eu gero uma mudança de pH, quando eu gero uma mudança de temperatura, porque eu mudo a conformação da proteína, tá bom? Então, tendo isso em mente, a gente pode começar a dar uma olhada melhor nos aminoácidos, né, que são os elementos mínimos que compõem ou que formam as proteínas. Então, a gente tem aqui o exemplo de um aminoácido, né? Aqui à esquerda, a gente vai ver a característica deles. E aí, um conjunto de aminoácidos que vão ligar-se uns aos outros, né, de acordo com o RNA mensageiro, que é ele quem dá essa informação através das suas bases nitrogenadas. A gente forma os peptídeos, né? Os peptídeos são um conjunto de aminoácidos, mas ele não chega a ser uma proteína, apesar dele poder exercer uma função proteica. Tá? E aí, a partir de um determinado número de aminoácidos ligados, a literatura diverge com relação a esse número. Então, tem livros que citam 50 aminoácidos, tem livros que citam mais de 90 ou 100 aminoácidos, e aí a gente já considera uma proteína e já deixa de ser um peptídeo. Tá? Mas, no geral, a estrutura, a característica, ela é semelhante. O que a gente precisa entender é quais são os aminoácidos que formam a proteína e como eles formam. Fazendo uma analogia aqui com uma construção, com uma casa, é como se os aminoácidos fossem tijolinhos, a unidade básica da casa, e a proteína ela fosse a casa completa. Você não consegue morar no tijolo. Você precisa construir uma casa a partir de vários tijolos para que aquela casa ela tenha uma função. Você consiga dormir dentro dela, você consiga usar o banheiro, você consiga usar a cozinha. Então, os aminoácidos são as unidades básicas que, ligados uns aos outros, vão formar a estrutura que a gente precisa para que a proteína funcione. E o peptídeo aí é um número de aminoácidos menor do que o necessário para constituir uma proteína. Bom, esses aminoácidos eles são formados por 5 elementos básicos, tá? Falando de forma bem simplificada, e é simplificado para entender. Então, todo aminoácido ele vai ter um carbono central, ou carbono alfa, ou carbono quiral. Tá? É o nome dado, é sinônimo, é a mesma coisa. Na sua estrutura, ele fica ligado ao grupamento amina, que é aqui o H3N. Fica ligado também aqui em vermelho a carboxila. Se liga-se a um hidrogênio para fazer a sua composição de 4 ligações do carbono.
E esses 3 elementos aqui, por enquanto, né, os 4 elementos, né, os 3 que ficam ligados ao carbono, mais o carbono, eles são semelhantes em todos os aminoácidos. Tá? Nós utilizamos cerca não, 20 aminoácidos. E aí tem um grupo de aminoácidos que são essenciais e outros não essenciais. Aqueles que são essenciais que significa que é essencial que a gente faça a ingestão deles através da alimentação. Os não essenciais são aqueles que a gente consegue sintetizar a partir de outros elementos. Então, esses 20 aminoácidos, todos têm essa mesma característica. Tem um carbono central, um grupamento amina, aqui em azul, uma carboxila, aqui em vermelho, um hidrogênio. O que muda? O que muda é esse elemento aqui que está em roxo, né? Se não me engano, essa cor é roxa, que a gente chama de radical. Tá? Apesar de todos os 20 aminoácidos terem cada um o seu radical, o que difere um do outro é exatamente o tipo de radical e a característica do radical. E aqui nesse caso nós temos alguns aminoácidos com radicais polares, que têm afinidade por água, outros que são apolares, outros radicais que não têm carga. Então, de acordo com o radical, o aminoácido ele vai ter uma característica diferente também. E como as proteínas são formadas por aminoácidos, depende da predominância dos aminoácidos que a compõem, ela vai ter uma característica também mais hidrofóbica ou mais hidrofílica. Isso é importante. Um outro ponto importante que a gente deve lembrar dos aminoácidos é que a gente liga um ao outro a partir desses 2 elementos, do grupamento amina e do ácido carboxílico, dessa carboxila. Você percebe que o grupamento amina ele tem um sinal de mais e a carboxila ela tem um sinal de menos. Então, um aminoácido vai se ligar ao outro através do grupamento amina de um com a carboxila, o ácido carboxílico do outro, e assim vai. Todos os aminoácidos vão ligando aqui, é como se estivessem dando as mãos, e a gente chama aí de, se vão ver na literatura, N-terminal, quando a gente fala da proteína, porque vai ficar um lado aberto para o grupamento amina e o outro lado aberto para o ácido carboxílico, para a carboxila. E aí vai ser chamado de C-terminal. Tá? Então, é muito importante a gente saber isso. Então, recapitulando, o aminoácido ele é composto por 5 elementos. O carbono central, o grupamento amina, a carboxila, o ácido carboxílico, o hidrogênio e o radical. O radical é o que difere entre os 20 aminoácidos que nós ingerimos. E a partir do radical, que aqui a gente vai caracterizar como R, tá? Então, grupo R significa o radical R. Então, a gente tem 5 classificações. Os aminoácidos eles podem ter o radical apolar, chamados também de alifáticos. Eles podem ser o grupo R, né, o radical aromático, que são as cadeias aromáticas. A gente tem um grupo de aminoácidos que são polares, mas não tem carga. Nós temos o grupo de radicais que são carregados positivamente, ou chamados de básicos, e tem os aminoácidos que são carregados negativamente, chamados de ácidos. Algo que é interessante, se você fizer uma separação do nome também, aminoácido. O que significa aminoácido? Nada mais é do que um elemento que tem um grupamento amino e um grupamento ácido, o ácido carboxila. Então, você tem no nome a distinção do que é o aminoácido, vai te ajudar a entender, a classificar e falar sobre os 5 pontos aí, 5 elementos que constituem o aminoácido. Então, entendendo os aminoácidos, nós podemos passar para as proteínas. Né? As proteínas são elementos constituídos por aminoácidos e nós dividimos elas primeiramente em 4 níveis de estrutura, de acordo com a sua conformação. Então, o primeiro nível a gente chama de estrutura primária. Você imagina um fio, né? Vou pegar um fio aqui de exemplo, eu tenho um fio aqui no mouse, eu tenho aqui um fio, e aí esse fio está esticado. Imagina que eu tenho aqui um aminoácido colado um do lado do outro, várias bolinhas. Imagina que cada aminoácido tem uma bolinha, eu colo aqui um do lado do outro.
Então, nessa estrutura que a gente chama de primária, eu consigo ver cada um desses aminoácidos que estão ligados. Então, eu tenho lá prolina, alanina, aspartato, lisina, valina, enfim, glicina, qualquer tipo de aminoácido ligado aqui um do lado do outro. Então, a estrutura primária é quando eu consigo fazer essa visualização. A estrutura secundária é quando os aminoácidos eles adquirem uma conformação. Então, eu tenho na estrutura secundária, nós temos dois tipos basicamente, né, que são as alfa-hélices, que nada mais é do que uma espiral. Imagina um fio de telefone, né? Eu vou tentar aqui fazer uma alusão. Imagina um fio de telefone, você tem esse fio de telefone aqui em espiral, que é telefone antigo, né? Porque existem pontes de ligação, pontes de hidrogênio, né, que ficam ligadas aqui, que ligam um átomo ao outro, né, o que aproxima, e aí dá essa característica. Uma outra forma, a gente chama de beta preguiada, tá? Que são linhas retas e paralelas que se mantêm os aminoácidos em uma proteína. E essas estruturas são chamadas secundárias, que podem ser tanto a alfa-hélice quanto a beta-preguiada, elas que dão origem à estrutura terciária. A estrutura terciária ela pode ter um conjunto de estruturas secundárias, e aí podem ser alfa-hélice ou beta-preguiada, e entre elas ali vocês vão ver também, você vai ver parte de estrutura primária, né, que são as linhas que vão ligar a esses tipos diferentes de estrutura. A estrutura terciária, ela pode ter diferentes formas, ela pode ser globular, pode ser em forma de bolinha, ela pode ser mais estendida. E, por último, e não menos importante, a estrutura quaternária. A estrutura quaternária ela vai ter subunidades reunidas, né? Então, eu posso ter o caso da hemoglobina, 4 subunidades ligadas entre si e com uma função específica. Então, essa é a diferença básica, que você tem uma cadeia polipeptídica aí na estrutura terciária, né? Ou seja, é um conjunto único aí de aminoácidos, e na quaternária eu posso ter aí diferentes cadeias polipeptídicas ligadas, são várias subunidades, isso que dá essa conformação, essa estrutura. Bom, por que a gente precisa saber disso também? Porque quando a gente olha para a função da proteína, a função da proteína está relacionada à sua estrutura. Então, nós temos as proteínas aí no formato que a gente mais conhece, que são as enzimas. As enzimas têm a função catalítica, ou seja, fazer com que uma reação que iria acontecer num tempo muito demorado ou não acontecesse, possa acontecer numa velocidade extremamente alta, ou seja, muito rápido. Nós temos as proteínas de transporte, proteínas que transportam lipídio, nós temos proteínas que transportam oxigênio, que transportam CO2, como o caso da hemoglobina, o caso da mioglobina. Temos proteínas motoras, né, ou seja, que promovem movimento, como é o caso da actina, da miosina. Proteínas reguladoras, proteínas que atuam como sinalizadores, como hormônios. Imunoglobulinas, que são proteínas associadas ao sistema imune, proteínas estruturais, ou seja, proteínas que mantêm a estrutura do corpo, que mantêm a estrutura da célula, enfim, e uma série de funções que as proteínas podem exercer, né, um conjunto de funções que as proteínas podem exercer, extremamente relevante e importante. Inclusive, pode servir como fonte de energia, mas que a gente está falando aqui de exercício, mas é uma participação tão pequena que quando a gente fala sobre formação de ATP, produção de ATP, geralmente a gente desconsidera as proteínas, né? Que as proteínas precisariam, no estado catabólico muito elevado, serem degradados a aminoácidos, e a gente utilizar os aminoácidos como fonte de energia. O que acontece durante todo o tempo, tá? Principalmente no ciclo de Krebs, entrada no ciclo de Krebs de alguns aminoácidos específicos, mas é uma concentração tão pequena que a gente desconsidera quando a gente fala da importância da proteína como fonte de energia. E aí um exemplo, né, a gente tem a mioglobina. A mioglobina ela tem essa estrutura terciária. Então, no músculo dos animais mamíferos, como a baleia, a orca, né, que está aí
são animais que ficam muito tempo submersos, então elas precisam armazenar uma quantidade muito grande de oxigênio para utilizar, para gerar energia, né, sem que ela tenha que voltar à superfície da água com uma velocidade, né? Nós, seres humanos, não conseguimos utilizar o oxigênio na água, né, fazer a captação do oxigênio, assim como esses animais. Então, a gente e não tem a quantidade de hemoglobina tão alta para ficar um tempo muito significativo embaixo d'água com a quantidade de oxigênio que a gente tem armazenado. As baleias, os golfinhos conseguem manter-se embaixo d'água durante muito tempo por conta da quantidade de hemoglobina. Então, quando você corta, por exemplo, o tecido desses animais, né, o músculo, você vai ver que eles têm um músculo mais amarronzado por conta da quantidade de mioglobina. Tá? Então, por exemplo, a mioglobina contém uma cadeia polipeptídica única de 153 resíduos de aminoácidos. Porque resíduos de aminoácidos, né? Porque quando a gente junta um aminoácido ou outro, a gente chama de ligação peptídica, né? Que forma peptídeo, a gente perde ali uma parte do aminoácido. A gente perde a gente perde um nitrogênio lá no grupamento amina, a gente perde oxigênio, então a gente não tem mais o aminoácido inteiro, por isso que a gente chama de resíduo, tá? Então esse é um exemplo aí da mioglobina. E mais o que nós mais vamos estudar, né, todo o tempo em bioquímica, e você não vai cansar de ver, é a função enzimática da proteína. Aquelas setinhas, né? Que você tem ali um substrato, aí você tem uma setinha para um lado apontando para um produto que é formado. Essa setinha geralmente é um indicativo de uma enzima que está atuando ali naquela função para que aquela reação ocorra ou ocorra muito rápido. Então, o que a enzima faz? Ela diminui a energia de ativação. Eu coloquei aqui um exemplo do pedreiro, né? O que é energia de ativação? É a energia necessária para que aquela reação aconteça. Então, você imagina que você tem que fazer uma obra, ou carregar vários sacos de areia. Se você for realizar sozinho, para levantar um saco de 60 quilos, você tem que fazer muita força. Se você tem uma outra pessoa para te ajudar, você vai conseguir compartilhar aquela força, você vai precisar de menos energia para realizar aquela tarefa. Você acelera a reação, porque duas pessoas realizando uma tarefa, né, realizam melhor do que uma. Né? Um exemplo aqui que a gente dá do Cupido, né, o Cupido ele permitiria, né, se você acreditar em Cupido, que uma reação ocorra entre duas pessoas. Né? Então, o Cupido vai ligar uma pessoa a outra. Algo que talvez não acontecesse se não tivesse o Cupido ali para dar uma flechada, né, de forma simbólica, abstrata. E a enzima ela não é consumida, ou seja, ela exerce sua função e depois ela sai dali. Então, o cupido, no sentido aí fantasioso, né? Ele vai lá, ele dá a flechada, mas ele continua ali, né? Ele não desaparece. A enzima ela faz isso. Então, você pega, trazendo para a bioquímica, a hexoquinase, que é a enzima que coloca um fosfato na glicose. Ela vai pegar uma glicose, vai pegar o ATP, ela tira o fosfato do ATP, né? Então esse ATP ele vira ADP, e ela transfere esse fosfato para a glicose. Aí vira glicose 6-fosfato. Então houve uma transformação do ATP e houve uma transformação da glicose. A hexoquinase fez essa ligação, mas ela, depois que ela faz, ela se desliga e ela continua ali, pronta para exercer novamente essa função, uma nova molécula de ATP e uma nova molécula de glicose. E ela reconhece o substrato pela sua forma tridimensional, ou seja, cada substrato tem uma forma. E essa enzima ela é capaz de reconhecer a forma desse substrato. Então, ela vai se ligar ali especificamente ao seu substrato. Existem alguns exemplos atípicos, tá, de substratos que competem pelo mesmo sítio ativo, tá, mas isso é um caso bem específico, bem raro, que não compete a gente aqui que vai falar de exercício por enquanto. E entendendo essa questão das enzimas, né, da proteína como enzima, a gente pode aí sim falar de metabolismo. O que é um metabolismo? O metabolismo nada mais é do que um conjunto de reações catabólicas e anabólicas, ou seja, reações de degradação, reações de quebra ou de decomposição
mais reações de síntese. Então, alguns elementos eles são catabolizados, eles são degradados para que outros elementos, para que outras moléculas sejam formadas, sejam sintetizadas. Tá? Então, para que isso ocorra, a gente precisa de um conjunto de enzimas e reações enzimáticas. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um catabolismo e o anabolismo, como eles são associados. Então, por exemplo, no catabolismo, a gente tem aí glicose, lipídio, proteínas que são degradados, e a gente tem como produto final, formando aí CO2, água e amônia, né? Dentro desse exemplo, né? A gente vai falar na próxima aula um pouco mais sobre isso, sobre essa degradação, sobre os produtos formados. E aí a gente utiliza os elementos que vêm do anabolismo, né, que aqui no caso o FAD, o NAD, o ADP, para que a gente gere aqui ATP, NADH, NADPH e FADH. Muita gente, quando vai estudar, pensa, poxa, é ruim eu formar a ATP, eu formar ADP, é ruim eu formar NAD, é ruim eu ter FAD, né? Não existe ruim ou bom, né? É uma condição de equilíbrio que pode ser favorável ou desfavorável. Depende da situação em que você se encontra. Quando você está fazendo exercício, você precisa degradar glicose, lipídio, para você formar ATP, para você poder continuar contraindo o músculo, para o cérebro continuar recebendo energia e poder dar a informação exata do que precisa ser feito. E com isso vão ser formados produtos, CO2, que vai ser exalado através da respiração, água, amônia. Por outro lado, para que a gente possa anabolizar, isso geralmente acontece quando a gente acontece sempre, tá? Mas o momento que é preponderante é no momento que a gente está alimentado, no momento que a gente está descansado, que aí a gente pega as moléculas pequenas, como os aminoácidos, os monossacarídeos, que são os pequenos carboidratos, os ácidos graxos, e aí a gente utiliza essa energia química que vem lá do catabolismo para que a gente possa anabolizar. E aí a gente forma macromoléculas. É como a gente armazena a glicose, por exemplo, como o glicogênio, é como a gente armazena os lipídios no tecido adiposo. Então, é importante que haja esse ciclo, anabolismo, catabolismo, é importante, não, é necessário para que a gente possa sobreviver. Tá? E isso tudo ocorre a partir de um conjunto de reações químicas, geralmente mediados por um conjunto de enzimas, que a gente vai ver mais à frente. Então, entendendo que o catabolismo e o metabolismo andam juntos e que a gente vai ter um processo de quebra e síntese de elementos, a gente já viu um pouquinho da condição das proteínas, da formação das proteínas, que depende de aminoácidos. Agora a gente vai ver de forma simplificada também aqui os carboidratos. Né? Os carboidratos, também chamados sacarídeos, né, que eles foram conhecidos na forma de açúcar, são elementos que, em geral, são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando a gente olha para as proteínas, a gente olha lá também, né, o nitrogênio. Então, existem os monossacarídeos. Que são os monossacarídeos? Os monossacarídeos são aqueles elementos que têm que tem uma quantidade de carboidrato. A gente vai falar aqui de carbono, perdão, um esqueleto de carbono. A gente vai falar dos monossacarídeos, né, que contém aqui, nesses exemplos, de 3 a 6 carbonos, né, que compõem nosso organismo, que permitem que a gente produza energia, como, por exemplo, o gliceraldeído ou aldotriose. Né, e é interessante, vocês vão ver o nome de forma bem simplificada. Geralmente, esses monossacarídeos, esses açúcares simples, né, ou são aldeídos, ou aldose, ou são cetonas, ou cetose. Depende de onde está a dupla ligação com o carbono. Então, quando a gente tem um radical e a gente tem o carbono ligado na extremidade, a gente tem um aldeído, a gente vai chamar esse carboidrato de aldose. Então, a gente vai olhar a quantidade de carbonos que são formados nesse radical, junto com esse carbono que está ligado à dupla ligação na extremidade, e vai chamar de aldose.
Por exemplo, se forem 3 carbonos, vai ser uma aldotriose. Se forem 4 carbonos, aldotetrose. Se forem 6 carbonos, vai ser uma aldohexose. E assim vai. E as cetonas? Qual a diferença do aldeído para a cetona, quimicamente? A diferença é que a cetona, você tem um carbono entre dois átomos, né? E esse carbono, ele vai estar ligado, vai ter uma dupla ligação. Tá? Então, quando ele está na região central, é uma cetona. Quando ele está na extremidade, ele é um aldeído. Então, a gente vai chamar aqui de acordo com a nomenclatura. Então, olha só esse primeiro aqui. Esse primeiro é o gliceraldeído, né? Ele tem aqui o carbono da extremidade da ponta com uma dupla ligação. Então, ele é uma aldotriose. Já olhando esse monossacarídeo com 3 carbonos, uma dupla ligação de oxigênio no carbono central, ele vai ser uma cetotriose. Tá? E aí a gente vem para esse aqui, que é o mais comum, que a gente mais vai ver, que é a glicose, são a glicose e a frutose. Presta atenção agora, dá uma olhada. Vê se a glicose ela é um aldeído ou uma cetona. O que você acha? A dupla ligação dela está na extremidade ou está no centro da glicose, que é esse terceiro aqui do exemplo B. Está na extremidade, né? Então, se ele está na extremidade, ele vai ser um aldeído. Como é que vai ser o nome? Aldo, de aldeído, tá? Hexose, que são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E aí tem uma pequena mudança aqui, esse do lado, que é a frutose, porque a gente tem aqui a dupla ligação entre 2 átomos de carbono. Então a gente chama de ceto, que é uma cetona, né? Cetohexose. A gente pode ter, você vai ver quando a gente for falar da glicólise, que é a quebra da molécula de glicose, a gente forma uma molécula de frutose, né, na terceira reação. E a gente pode ter interconversões aqui entre glucose e frutose a partir da transferência dessa dupla ligação. E aqui os dois últimos, não menos importantes, né, que são os 5 carbonos, que é a ribose e a desoxirribose. Os dois são aldopentoses, porque você tem aqui a dupla ligação na extremidade, ou seja, né, um aldeído, são aldeídos por conta da extremidade, mas aqui a ribose e a desoxirribose tem uma diferença, que é a perda de uma hidroxila aqui nesse segundo carbono, né, de cima para baixo. Por isso que é desoxi, ou seja, perdeu um oxigênio aqui, ribose. Tá? Então, isso nada mais é do que o monossacarídeo que compõe o RNA e o DNA. Então, os monossacarídeos são muito importantes nesse aspecto. E aí, quando nós juntamos os monossacarídeos, nós formamos aí disacarídeos, né? Ou seja, 2. E aí um conjunto de até 20, de 2 a 20 monossacarídeos ligados, formam o que a gente chama de oligosacarídeo. Então, assim como na proteína, a gente vai ver com mais detalhe, a gente tem uma ligação entre os aminoácidos, que a gente chama de ligação peptídica, né, que é entre o grupamento amina e o ácido carboxílico. No carboidrato, a gente tem uma ligação chamada de oglicosídica. Então, aqui a gente tem o exemplo da glicose, e a gente tem aqui, você pode perceber, a hidroxila aqui na extremidade. O que acontece? Há um processo aqui de perda de água, né? Um processo de condensação, e nesse processo a gente tem a ligação entre 2 monossacarídeos. Nesse caso, como são 2 glicoses, a gente forma aqui um disacarídeo chamado maltose, que é o disacarídeo da ligação da molécula de glicose com outra. Existem outros disacarídeos, por exemplo, a lactose, que é a galactose com a glicose, e a sacarose, que é o açúcar de cozinha, que a gente usa no geral, que é a união da glicose com a frutose. Tá? Então, isso é bem fácil, não precisa decorar, gravar as nomenclaturas.
né? Isso não é o mais importante, mas é importante que se tenha essa, essa noção de como é formado, né? E que a gente depois vai precisar saber o que acontece, o que a gente faz com esses elementos, né? Com a proteína, com a glicose, a gente está entendendo como eles são formados e aí depois como eles são metabolizados. Isso é bastante importante para a gente. E ainda dentro desse aspecto, a gente tem aqui os polissacarídeos, né? Então, tem os monossacarídeos, que são 1, disacarídeos, que são 2, oligosacarídeos, que são até 20, e acima de 20 nós chamamos de polissacarídeos. Polissacarídeos em nós humanos, nós armazenamos, por exemplo, no fígado e no músculo, importantíssimo para o exercício, que é o glicogênio, né? Um atleta de longa duração, de alto rendimento, ele vai ter uma concentração de glicogênio muito alta dentro do tecido muscular, uma capacidade de degradar o glicogênio do tecido hepático para fornecer glicose para o tecido muscular ou para os tecidos como um todo, né? E eles são ramificados, são várias moléculas de glicose ali, no nosso caso, do glicogênio juntinhos. Então, quando são várias moléculas de glicose, nós chamamos de homopolissacarídeos, porque é um único monossacarídeo ligado. Mas existem aí, assim, estou falando do glicogênio, mas o amido também, tá? Ele tem essa característica. E aí existem os heteropolissacarídeos, quando a gente tem dois tipos de monômeros que são ligados, né? E aí eles podem não ser ramificados, né, aqui em linha reta, ou ramificados. No geral, a gente vai ver uma espécie de uma árvore dentro do músculo, que é tudo ramificado, um conjunto de glicose e carboidrato muito grande, né, que formam esses polissacarídeos, que no nosso caso são glicogênio. Então, entendendo essa questão, a gente pode falar um pouquinho, ou pensar na quebra desse monossacarídeo, né? Então, a gente vai falar da quebra da glicose, que a gente chama de glicólise. A lise, toda vez que você vê lise em bioquímica, é quebra. Quebra de glicose, nesse caso. Se fosse glicogenólise, seria quebra de glicogênio. Tá? A gente está falando de glicólise, então a quebra da molécula de glicose. A glicólise, que é a quebra da glicose para formar energia, para gerar ATP, e a gente já começa a falar um pouco aqui da bioenergética, né? Ela é dividida em duas fases. Uma fase que a gente chama de pagamento, e uma de preparatória, perdão, de investimento, e uma fase que a gente chama de pagamento. A fase de investimento é o seguinte: imagina que você quer abrir um negócio, quer abrir uma academia, quer abrir uma assessoria, você vai precisar botar um dinheiro ali, você vai precisar gastar um dinheiro. Você vai fazer uma pós-graduação, você vai comprar um material, né? Você vai investir em cursos, whatever. Uma série de possibilidades onde você vai gastar dinheiro. Na verdade, você não vai gastar, você está investindo, está colocando dinheiro ali, porque você espera um retorno. E a glicólise ela é assim, né? Ela coloca a molécula de ATP ali, gasta uma energia para que a reação aconteça, porque depois, na segunda etapa, num conjunto de 10 reações no total, ela vai ter a reposição dessa glicose. Tá? Então, a gente gasta, no geral, 2 moléculas de ATP e a gente forma 4 moléculas de ATP no final, tem um saldo de 2. É um saldo pequenininho, mas nos permite ter energia de forma rápida. Então, só para entender como um todo, aqui de forma bem generalista, né? Quando a glicose entra na célula, a gente tem um conjunto aqui, as primeiras 5 reações que a gente chama de investimento. A primeira enzima, que é a hexoquinase, ela usa um fosfato do ATP, formando aqui uma molécula de ADP, e aí ele pega aqui esse fosfato e coloca no carbono 6 da glicose. Então, aqui à direita, você vê aqui o fosfato aqui em laranjinha, né? Então, você vê aqui o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, que está aqui do lado de fora, é onde ele liga o fosfato. Tá? E aí, depois que a glicose 6-fosfato é formada, porque colocou um fosfato no carbono 6 da glicose, por isso tem esse nome, ela sofre uma outra reação por uma enzima chamada fosfoexose isomerase. O que significa isso? Ela faz a troca do fosfato, tá? da posição dele. E aí a gente tem
uma mudança formando a frutose 6-fosfato, tá? Perdão, a gente tem uma troca aqui da posição, tá, da hidroxila, né? Então, a gente tem aqui uma frutose 6-fosfato. Lembra lá que a gente falou no começo da dupla ligação do oxigênio, né? Falando em relação à frutose ou à glicose. Então, a gente tem uma mudança da extremidade para a região central e aí formando a frutose. Essa frutose ela vai sofrer a reação aqui, a terceira, da PFK, fosfofrutoquinase 1, e aí gasta de novo ATP. Então, são os dois momentos que gasta ATP. E aí a gente tem agora fosfato de um lado e fosfato do outro lado dessa molécula aqui, que agora é uma molécula de frutose. Por que faz isso? A gente precisa colocar energia na molécula para que ela não saia da célula, porque ela entrou por um transportador, a gente vai ver mais à frente, chamado de GLUT4, e aí, quando a gente fosforila através da hexoquinase a primeira vez, a gente assegura que ela vai ficar ali dentro e não vai sair. Tá? Porque logo depois, a gente vai agora para a terceira etapa, né? A gente forma o gliceraldeído 3-fosfato a partir da aldolase, e a dihidroxiacetona fosfato, né? São as duas moléculas, porque a gente quebra essa molécula no meio, e aí a gente fica com duas moléculas de 3 carbonos. E aí, quando a gente vai para a segunda fase, porque na segunda fase, a gente tem cada molécula dessa com um fosfato, e aí a gente agora vai fazer a adição de mais um fosfato, através da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, e aí a gente, através do fosfato inorgânico, não mais através do ATP, ou seja, a gente não gasta energia, e aí a gente tem a formação de uma molécula de ATP, aqui através da fosfoglicerato-cinase, só que como são duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato formadas, a gente tem dois ATPs formados, um em cada molécula aqui nesse ponto 7. Aí lá no final a gente tem mais duas moléculas no geral, uma para cada reação, formado através da piruvato-cinase, formando piruvato, né? Ou seja, fosfenol piruvato, formando piruvato lá no final. Então, o que é a glicólise? É um conjunto de 10 reações de degradação da glicose, formando piruvato, que é o produto final. A glicólise, se eu perguntar para você qual é o contexto, esse conjunto de 10 reações é dividido em duas fases. Uma fase de investimento e uma fase de pagamento. Tá? Na fase de investimento, a gente gasta, a gente usa 2 ATPs, e na fase de pagamento, a gente forma 4 ATPs. Então, como a gente gastou 2 na primeira fase e a gente formou 4 na segunda, então a gente tem um saldo de 2, porque a gente gasta 2 para formar 4. Então, sobram 2 ATPs que a gente pode utilizar para gerar energia. Então, é bem simples, bem direto. Tá? Você não precisa gravar todos os nomes dos produtos, substratos, das enzimas. É importante você ter essa concepção. E que o produto final da glicólise é o piruvato. Tá? Por que isso é importante? Porque isso aqui, a gente está falando da degradação da glicólise. Agora, ela pode ter uma característica que a gente vai falar para frente, ela pode ser aeróbia, seguir a via aeróbia, pode seguir a via anaeróbia. Tá? Se a gente vai fazer um exercício muito intenso, a gente precisa ter esse NAD aqui livre rapidamente de novo, porque aqui nesse ponto 6, a gente, o que faz? A gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, ela tira o hidrogênio da gliceraldeído 3-fosfato. E aí, esse NAD aqui, ele agora fica com o hidrogênio. E aí vira NADH. Para que essa reação possa continuar acontecendo e essa enzima poder continuar trabalhando na glicólise de outras moléculas de glicose que vão chegar no músculo, a gente precisa de NAD livre. Então, o que a gente vai fazer? Tem duas opções. Se o exercício for intenso, uma estratégia foi pegar um atalho, pegar esse NADH, aqui o H que está no NAD, e jogar ele aqui, colocar ele no piruvato. E aí, nisso, a gente vai formar o lactato.
ou a gente pode exportar esse hidrogênio para a mitocôndria. E aí, exportando esse hidrogênio para a mitocôndria, a gente vai formar lá energia pela via aeróbia. Então, a glicólise, o sentido que ela vai seguir, depende da intensidade do exercício que a gente está fazendo. E a gente vai ver isso mais à frente. Tá? Então, é um dos processos de limitação, é a intensidade do esforço. E de acordo com o seu nível de treinamento, seu tempo de treinamento, você consegue produzir mais enzimas, você consegue fazer mais glicólise, você consegue ter mais a glicogênio armazenado, aí você consegue lançar o lactato mais rápido para o lado de fora, e aí ele vai para o fígado e volta na forma de glicose. Então a gente começa a ter um mecanismo mais eficiente para manter o corpo energeticamente favorável e ali metendo bronca no exercício físico no nosso treinamento. Visto de forma rápida os carboidratos, vamos agora para os lipídios, né? Bom, os lipídios eles têm várias funções no nosso corpo, né? Agora, todos têm uma característica em comum. Eles são insolúveis, né? Tem baixa ou nenhuma solubilidade em água. E aí, essa característica, esse nome que a gente chama de hidrofóbico, que eu falei lá anteriormente, por isso que eu falei que é importante a gente conhecer a característica da água. E os mais comuns no nosso organismo são os ácidos graxos, os triglicerídeos, os fosfolipídios e o colesterol. Quando nós nos alimentamos, né, a gente ingere carne, qualquer tipo de gordura, nós temos aí um processo de digestão. A vesícula biliar, né, ela lançam sais que emulsificam as gorduras da dieta, formando micelas, né, moléculas menores de gordura. E aí nós temos enzimas, olha só a importância das enzimas, chamadas lipases, né, no intestino que degradam os triacilgliceróis. Esses ácidos graxos, eles são absorvidos pela mucosa intestinal, pelo intestino, né, são convertidos aí em triacilgliceróis e eles são transportados a partir de lipoproteínas. A gente tem o quilomicron, que é uma lipoproteína de transporte. Ela consegue transportar muito lipídio e através dos capilares vai levar aí todo esse colesterol captado, né, para os tecidos periféricos, para que seja feito o armazenamento no miócito, ou seja, no músculo ou no adipócito, na célula de gordura, né, e posteriormente vai ser utilizado, quando necessário, para a contração muscular, para gerar energia, enfim, né, todo esse aspecto. Então, essas lipoproteínas, elas transportam o colesterol, transportam os lipídios, né? Tem as proteínas de alta e de baixa densidade. Então, o quilomicron é uma lipoproteína muito grande, né? E aí, por que lipoproteínas? Porque eles têm proteínas na sua camada, né, na sua membrana, e essas proteínas vão fazer a captação desse tecido gordo, né, dos triacilgliceróis. Então, a gente tem aqui um exemplo, a ApoB100, né, uma proteína que fica na membrana, e aí você tem aqui o lipídio, todo o lipídio contido na membrana. Então, dentro aqui desse elemento, a gente faz a captação, nosso organismo faz a captação dessas gorduras. Então, aqui o quilomicron, para ter uma ideia do tamanho, é o maior deles. O VLDL, que é a lipoproteína, né, de muito baixa densidade, very low density lipids, né, ou seja, lipídio, eu falei proteína, né, lipídio de muito baixa densidade, corrigindo aqui, por favor, tá? LDL, que é o low density lipids, ou seja, lipídios de baixa densidade, e o HDL, né, que é o lipídio de alta densidade, high density lipoprotein, traduzindo aqui do inglês para o português. O que acontece? O LDL ele ajuda a fazer o transporte reverso. Opa, eu depois vou colocar isso melhor, a gente vai discutir isso melhor. Enquanto o quilomicron, o LDL e o LDL no geral fazem o transporte de entrega,
o HDL ele faz o transporte de recolhimento. Então, é um processo cíclico que precisa estar muito ajustado para que a gente consiga manter uma concentração que seja adequada de lipídios e colesterol circulante no sangue, e a gente não ter acúmulo, porque o acúmulo pode gerar aí uma doença arterial coronariana, não é o desejado. Então é importante que a gente tenha equilíbrio. E uma das formas de aumentar o HDL para facilitar o transporte reverso, né, a remoção, é a partir de prática regular de exercício físico, né? Isso é bastante interessante. Para que a gente possa entender aqui de forma, acho que não simplificada, né? Não dá para dizer que isso aqui está simplificado, mas também não é algo, nenhum bicho de sete cabeças, né? Quando a gente faz exercício, por exemplo, a gente está em jejum, a gente tem um aumento de glucagon aqui no adipócito, né? Ele se liga no seu receptor de membrana e ele ativa aqui a adenilato ciclase via proteína G, né? AMP cíclico, que é um sistema de ligação aqui, né? de transmissão de informação. E nós temos um conjunto continuado de informações, né? A PKA ela é ativada por AMP cíclico e ativa a lipase sensível ao hormônio. Isso faz com que a perilipina, né, que é um elemento de membrana, né, quando fosforilado, permita que o triacilglicerol ele seja degradado pela TGL a partir da CGI58, né, por conta da fosforilação da perilipina, e o que era triacilglicerol vira a partir de agora diacilglicerol, isso dentro de uma gotícula de lipídio contida no adipócito. Então, a gente consegue, a partir aqui de dois momentos, né, da lipase sensível ao hormônio, né, fazer de novo a oxidação desse lipídio, né? Então, a gente tem o monoacilglicerol, que vai ser transportado para o lado de fora, aqui no formato de, como os ácidos são ácidos graxos, né? E aí, quando a gente tem o transportador, no caso, a gente tem a albumina sérica que precisa transportar, lembra da questão de novo aqui hidrofóbico que a gente comentou anteriormente, e aí vai transportar até os tecidos. Então, a gente tem transporte de ácido graxo, chega, por exemplo, ao miócito, né, ao músculo, e aí ele vai ser ali armazenado e vai ser utilizado a partir de um processo que a gente chama de beta-oxidação. O que é beta-oxidação? É a oxidação desse lipídio, né, desse ácido graxo, em várias etapas, né, para a gente formar ali o acetil-CoA e a gente poder seguir a via do ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, para gerar energia e produzir CO2 e água. Então, é bastante importante que haja aí uma conversa entre sistemas, que haja um equilíbrio na alimentação, no transporte, na oxidação, na degradação desses lipídios, para que a gente possa manter o estoque adequado de gordura e utilizá-la quando necessário para gerar energia. Então, aqui eu me antecipei, né? Poderia ter comentado aqui, os ácidos graxos, eles vão sofrer oxidação, esse processo a gente chama de beta-oxidação, tá? Quando a gente fala sobre a forma de produzir energia aeróbica através da gordura. Muita gente confunde os nomes, né? A via que produz energia de forma aeróbica a gente chama de fosforilação oxidativa, só que quando é através da gordura, né? Porque a gente pode produzir através de carboidrato também. A primeira etapa é beta-oxidação, que é a oxidação do lipídio. E aí a gente forma moléculas de acetil-CoA, e esse acetil-CoA segue lá no ácido cítrico e depois ele transfere seus elétrons para a cadeia de transporte de elétrons para gerar energia, gerar ATP. Tá? Então, de novo aqui, recapitulando, a gente tem diferentes tipos de lipídios, né? A partir da nossa alimentação a gente absorve essa gordura ela é retida, é armazenada nos adipócitos, principalmente nas gotículas de gordura, e a partir da sinalização, seja por jejum, seja através de exercício, a gente estimula que as enzimas relacionadas à oxidação de lipídios enviem os ácidos graxos para a corrente sanguínea, que vão ser transportados através das proteínas transportadoras, né, como a gente viu aqui no exemplo anterior, da albumina,
e ele sofre beta-oxidação, um exemplo aqui no tecido muscular, para que a gente forme acetil-CoA, ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, gera aqui uma degradação, né, que o acetil-CoA é um elemento aqui de 4 carbonos, que se junta ao oxalacetato, que tem 2 carbonos, né, um elemento de 6 carbonos total, que vai sofrer uma oxidação contínua, descarboxilação, formando aqui moléculas de CO2, transportando NAD e FAD para a cadeia de transporte de elétrons, leva os elétrons e permite que uma outra enzima, né, chamada ATPase, produza novas moléculas de ATP. Bom, sem querer complicar, né, descomplicando aqui essa ideia que a gente está vendo aqui de forma bem geralzona, agora para finalizar, um pouco da bioenergética, que foi o que a gente já comentou, um pouco da glicose, comentamos agora também das gorduras, vamos entender isso de forma mais integrada. Então, para que você possa perceber aqui, eu coloquei o exemplo do desenho, né, do músculo, porque muita gente confunde o miócito, não entende essa questão. Então, a fibra muscular, ela é constituída por diferentes proteínas, tem muitas mitocôndrias, né, e núcleos. Ela é multinuclear, não é uma bolinha contra bolinha, né? Ela tem vários núcleos. E tem várias mitocôndrias que ficam espalhadas. Quando a gente realiza exercício e produz energia de forma anaeróbia, que a gente chama, significa que essa energia está sendo formada aqui no citossol. Quando ela é formada de forma aeróbia, significa que ela está na mitocôndria, que também está no citossol, mas é um compartilhamento específico. Então, aqui o NAD e o FAD, eles vão transportar os seus elétrons aqui para a mitocôndria, né? A mitocôndria ela tem uma dupla membrana, né? Então, para o espaço intramembranar, e a partir daqui passa na cadeia de transporte de elétrons, logo depois a gente forma energia de via aeróbia. Então, a aeróbia é dentro da mitocôndria, que aqui está representado em laranja, a anaeróbia é nos espaços do citossol, que não constitui a mitocôndria, tá? Para ficar claro. Então, a gente tem aqui duas vias anaeróbias, que é o sistema ATP-CP, o sistema dos fosfagênios, e a glicólise anaeróbia. Tá? Então, a gente tem aqui o sistema ATP-CP, a quantidade de ATP que a gente tem ali no citossol para gerar uma contração máxima, né? Ou seja, várias contrações máximas em um determinado período, vai durar em média aí de 20 a 10 segundos, tá? De 10 a 20 segundos. Que no profissional são corridas de 100 metros, que é o Usain Bolt lá, que corre em 9 segundos e meio. Mas, se a gente for transportar isso para os nossos alunos, pensando no treinamento, você tem que pensar no tempo de exposição dele à atividade. Então, você propor atividades que durem na faixa de 10, 15, 6 segundos, você garante que ele esteja fazendo um trabalho de muito alta intensidade, utilizando o sistema TPCP. Tá? Mas precisa estar em altíssima intensidade, senão a participação do sistema TPCP é baixa. E aí, quando você ultrapassa os 20 segundos, você começa a ter uma participação importante da glicólise, porque a gente viu, o sistema TPCP ele é muito rápido, uma ligação, a glicólise são 10. Então, ela fornece energia rápido, sim, mas não tão rápido quanto a TPCP, e ela vai ter uma limitação. Quando a gente chega perto de 1 minuto, 1 minuto e meio, a gente já começa a ter uma limitação da via glicolítica, e aí a gente começa já a produzir energia prioritariamente de via aeróbia, que a gente chama de fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa pode ser a partir da glicose ou pode ser a partir da gordura. Tá? Quando é a partir da glicose, a gente chama de glicólise, né? Aquela primeira fase ali vai via aeróbia, o piruvato vai para acetil-CoA, e quando é a partir da gordura, a gente chama de beta-oxidação. Então, quando a gente fala dessa glicólise anaeróbia, é o conjunto de 10 reações de quebra da glicose, formando piruvato, e esse piruvato vai ser transformado em lactato. Por isso que a gente, se medir o lactato lá na ponta do dedo, no lóbulo da orelha, a gente vê um aumento significativo do lactato. Quando a gente tem um exercício muito intenso, que dura na faixa de 30 a 40 segundos, tá bom?
Então, entendendo aqui as vias, né? A primeira, a via da fosfocreatina, o sistema TPCP. A gente tem aqui a creatina fosfato, mais uma molécula de ADP, através da CK, a gente forma aqui ATP mais creatina, tá? Então, esse fosfato da creatina doado para o ADP. Por isso que algumas pessoas, por exemplo, fazem uso do suplemento de creatina, para que você aumente o estoque de creatina, você aumente a, 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 a concentração de fosfato ligado à creatina no citoplasma, no citossol, que você pode fazer a transferência para o ADP, formando o ATP. Tá? Então, a gente tem um processo de síntese de recuperação. Tá? Esse processo de recuperação é dependente aí, principalmente da mitocôndria. Tá? Então, esse é um fator muito importante da fosfocreatina, porque aqui a gente tem o sarcoplasma, né? O processo de contração. A gente tem a CK pegando o fosfato aqui da creatina, ligando ao ADP, formando ATP. E aí essa creatina, na mitocôndria, sofre um processo de regeneração após aqui a fosforilação oxidativa. Então, ela capta aqui um fosfato, volta a ter a creatina fosfato por sarcoplasma e tem ADP livre aqui para fosforilação oxidativa. Então, é um processo cíclico. Por isso que quando você faz uma série de 10, 8, 12 repetições, 15 na academia, você chega à fadiga voluntária, né? a fadiga concêntrica. Você fica 1, 2 minutos sem se movimentar, você consegue voltar a fazer atividade, porque a gente recupera o sistema anaeróbio através das vias aeróbias enquanto a gente está no intervalo. Se você for para a piscina, for para o ciclismo, ou for para a corrida, e der um tiro, e aí uma atividade anaeróbia muito intensa, e tiver um intervalo, o que te permite recuperar é uma boa capacidade aeróbica. Então, é esse processo contínuo e cíclico. Bom, a glicólise é um processo, a gente já falou da glicólise, né? Estou aqui só fazendo um resumão. Quando a gente pega a glicose plasmática e coloca para dentro da célula a partir da hexoquinase, a gente forma glicose 6-fosfato, e aí o produto final é o piruvato. Em alta velocidade, a gente forma o lactato. Né? Aquele NAD a gente manda para o piruvato aqui e forma lactato. Mas a gente pode, em vez de utilizar a glicose do sangue, utilizar o glicogênio. Quando a gente utiliza o glicogênio, a gente não precisa gastar esse 1 ATP. Tá? A gente consegue colocar o fosfato inorgânico aqui no glicogênio, formando a glicose 6-fosfato, a partir de um conjunto de reações, tá? Falando aqui de forma simplificada. E aí a gente economiza. Por isso que você tem um estoque de glicogênio muscular bastante interessante. Então, um conjunto de 10 reações, o produto final é o piruvato, no caso anaeróbio, a gente forma o lactato. E por último, né, a produção aeróbica, que a gente chama de fosforilação oxidativa, que são 3 estágios, bem simplesinho. O primeiro, a gente precisa gerar acetil-CoA. Então, o acetil-CoA ele pode vir aqui através de carboidrato, através dos aminoácidos e através dos lipídios. Tá? Quando é a partir de carboidratos, a gente chama de glicólise. Quando é a partir dos lipídios, nós chamamos de beta-oxidação. Tá? Pode acontecer também a partir das proteínas, mas é uma concentração bem menor e diferentes aminoácidos podem aqui promover essa degradação. E aí a gente tem o acetil-CoA, ele é oxidado dentro do ciclo de Krebs, colocando aqui, formando CO2, formando NAD e FAD, e o NAD e o FAD formado aqui, eles vão levar esses elétrons, H+, aqui para o espaço intermembranar da mitocôndria, onde tem a cadeia de transporte de elétrons, tá? Que a bomba de elétrons, ela faz com que aqui a gente tenha o NAD e o FAD, né? Transporte elétrons para o espaço intermembranar, gera uma diferença aqui de potencial, e aí a gente tem a ATP sintase, que utiliza esses elétrons para formar ATP, tá? Quando os elétrons passam aqui por essa bomba, então a gente consegue produzir aqui muito mais ATP, só que o conjunto de reações é muito maior. Por que a gente consegue fazer um exercício muito mais intenso no sistema TPCP? Porque é uma reação. E depois você entrou em fadiga, você ainda consegue se manter rápido por 30, 40 segundos pela glicólise. Tudo bem, é um conjunto de 10 reações. Agora, quando a gente vem para a via de produção aeróbia, olha quantas reações, depois que você faz a glicólise, você ainda precisa rodar o ciclo de Krebs.
né, formar acetil-CoA, rodar o ciclo de Krebs, enviar aqui o NADH e o FADH para a mitocôndria, para que seja lançado através dos citocromos aqui o hidrogênio para o espaço intermembranar e a ATP sintase e formar ATP. Olha só como é que o caminho é longo. Então, é claro que a nossa capacidade contrátil, a capacidade contrátil do seu aluno vai ser diminuída. Então, esse resumão que a gente fez aqui é para que você pudesse entender a importância de conhecer os macronutrientes e de como isso vai chegar a ser utilizado para a produção de energia, por enquanto. Então, isso vai permitir que a gente saiba qual é o tempo de energia, de recuperação, qual é o tipo de estímulo mais adequado para recuperar, quanto tempo de estímulo eu posso utilizar para cada um desses sistemas energéticos, e se eu quero treinar, pois se eu sou um atleta de velocidade ou de potência, quantas repetições eu devo fazer? Se eu sou um atleta de fundo, o que eu preciso fazer? O treinamento intervalado, como é que ele contribui para que eu tenha mais enzimas, né? Qual é a adaptação que eu tenho? Então, a gente vai ver isso agora aqui nessa aula, e no outro módulo, a gente vai entender um pouco mais sobre as adaptações, como essas proteínas, como essas enzimas, elas são moduladas para que eu tenha a longo prazo, depois de 2, 3 meses, um efeito adaptativo que me torne melhor do que eu sou hoje, para que você consiga transformar o seu aluno e entender essa proposta. Bom, então a gente acaba aqui a apresentação. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado aí ao seu alcance. E na aula a gente vai ter esse bate-papo melhor, maior profundidade. Eu acho que a gente vai poder tirar as dúvidas. Então, muito obrigado. Agradeço a sua atenção até aqui esse momento. Anote suas dúvidas, suas dificuldades, que nós vamos tirar no horário de aula. Um forte abraço. Até sábado à tarde.